Vamos abrir a palavra de Deus, meditar nesta noite, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco em nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Vamos meditar um pouquinho nessa noite sobre um tema que eu pensei, Deus colocou no meu coração. O veneno do pecado. Repita, o veneno do pecado. Todos nós já temos notícias, já temos visto em filmes, lido algo a respeito sobre serpentes venenosas. Tem se dito que uma das cobras mais venenosas que existe é a cobra coral, mas tem uma na Austrália que é mais mortífera ainda do que a coral, e depois vem outras. Essa coral, se alguém for picado por ela, tem momentos de vida. Outras ainda tem 3, 4 dias, ainda dá para recorrer para tomar o soro antiofídico, que é o antídoto para neutralizar o veneno. Pense um pouquinho agora na área espiritual, nesse tema, o veneno do pecado. Acabamos de ler que por um homem entrou o pecado do mundo. Entrou um veneno quando o homem escolheu desobedecer a Deus. E esse veneno se espalha para trazer a morte. Mas só que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um plano, já tinha um antídoto, como João escreveu. O Filho de Deus se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Então, Jesus, pelo seu sangue, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício e sua ressurreição, é o antídoto que neutraliza, que combate, que mata esse veneno. Não estamos livres da morte física. Quando eu era novo convertido, escutava muito essa frase: você já é crente vacinado? Quem já escutou essa frase? Você já é crente vacinado? Você já se arrependeu dos seus pecados? Acabamos de cantar. Você já nasceu de novo? Jesus Cristo, quando escutamos a sua palavra com fé, Ele começa a agir do nosso coração, através do fruto do Espírito Santo, que é o amor,
E a cada dia precisamos combater, lutar contra esse veneno, que é mortífero. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, podemos ver outra passagem, Romanos capítulo 8, abram a Bíblia se quiserem, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim a palavra: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em outra versão diz assim: a mentalidade da carne caminha para a morte, mas a mentalidade do Espírito Santo em nós caminha para a vida. Então, por esse antídoto, por esse efeito purificador que é o sangue de Jesus na nossa vida, na vida diária, em fração de segundos, não dá para contar isso. Ele nos santifica, nos purifica, nos aperfeiçoa. E quando ele disse, em João 14, 1 e 2, na casa de meu pai há muitas moradas. E essa morada para cada um de vocês, e eu também, que estamos indo para lá, é um lugar que só cabe você. Um lugar perfeito. É um lugar que não serve para Abraão, nem para Davi. Cada um tem o seu lugarzinho perfeito. Porque lá é um lugar perfeito para aqueles cujo veneno foi cortado. Foi neutralizado por um poder criador, um poder absoluto, um poder verdadeiro, um poder acima da nossa imaginação, o poder de Deus. Aleluia! Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Crê no quê? No sacrifício da cruz. Crê no sangue derramado. Crê na ressurreição. Não é crer em qualquer coisa. É crer no plano de Deus. Antes da fundação do mundo. Para o nosso perdão e purificação. Se você pensa que precisa ser perfeito para ir para aquele lugar perfeito, não precisa. Porque no Salmo 130, versículo 3, está escrito: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Ninguém. Mas contigo está o perdão para que seja temido. Quem foi perdoado aqui? Levanta a mão. Então, se você foi perdoado, porque no Salmo 103, eu falei o 130, né? No 103, verso 10, está escrito: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Se Ele tivesse observado atentamente nossas iniquidades, ninguém de nós subsistiria. Alguém um dia me fez essa pergunta: por que Deus não acaba com o mal desse mundo? Ué, Ele já acabou na cruz. Quem tem Jesus, o mal não domina. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse veneno não terá domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo do antídoto da graça. Aleluia! A graça de Jesus, que combate esse veneno, que neutraliza essa toxina, esse veneno que traz confusão na mente, né? Esse veneno no coração traz todas as obras da carne.
Mas através do sangue de Jesus, através da fé no seu sangue, como disse Paulo, né? Justificados pelo seu sangue, Romanos 5:9. Seremos por Deus salvos da ira. O sangue derramado nos justificou diante da lei, nos regenerou, mudando o nosso coração, tirando o coração de pedra para um coração de carne. Esse sangue, Hebreus 13:12, que foi derramado fora das portas de Jerusalém, nos santificou. Então, o sangue que perdoa nossos pecados, que justificou diante da lei de Deus que nós quebramos, e nos regenerou, nos deu novo nascimento. Quando Jesus dialogou com Nicodemos, o príncipe dos judeus, homem íntegro, um bom mestre, que olhava para ele, esse homem não precisa melhorar em nada. Mas você vê no discurso que Jesus faz com Nicodemos, quando chega no verso 14, João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Muita gente acredita na cruz, mas olha bem o que diz o texto: todo aquele que nele crê não se perca. É possível crer e se perder? Sim. Se você alimentar a carne. A mentalidade da carne é para a morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é para a vida e paz. A paz é o fruto do amor. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, o gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai nos enchendo. Tudo isso é um poder que faz você desenvolver na fé, crescer espiritualmente. O fruto vai amadurecendo. Mas temos que estar sempre ligado na videira, sempre com um forte desejo de vigilância. A própria vigilância quem dá é o Espírito Santo, é o cuidado, é o zelo. Bem-aventurado aquele que vigia, Apocalipse 16:15. Então, irmãos, pense nisso nessa noite. O pecado é um veneno mortífero, mas foi combatido por um vitorioso. E a cada dia, esse antídoto está a nosso favor, para neutralizar, para tirar todo o veneno. Quando eu não era crente, ouvi dizer, eu cheguei a tomar bebidas alcoólicas e experimentei uma droga, eu não quero dizer aqui, mas a minha pressão arterial subiu e eu nunca voltei a usar. Mas eu sempre ouvia dizer que leite combatia o efeito de alguma droga. Sempre ouvi dizer, não sei se os irmãos ouviram dizer, beber leite tira certos efeitos de tóxico, de droga. Eu fiquei pensando depois, mais tarde, sobre o leite que a gente bebe espiritualmente. Que leite é esse? A palavra de Deus. Mas para você ter apetite desse leite, o desejo desse leite, como criança novamente nascida, que chora quando a mãe dá o leite, ela fica satisfeita e até dorme. Para nós ter esse desejo
desse leite espiritual, tem que ir deixando o veneno de lado. E Pedro, em 1 Pedro 2:1, ele diz assim: deixai o engano, deixai a malícia, deixai a hipocrisia, deixai todo fingimento e murmuração, e desejai o leite espiritual, para que por ele possam crescer. Então esse leite alimenta a nossa vida espiritual. Esse leite tira as toxinas, o veneno do pecado que ainda quer nos intoxicar. É por isso que o crente, ele tem que ter uma alegria da vazão, uma alegria que supere supere uma existência comum na vida. Como diz o Salmo 105:3, alegrai-vos no seu santo nome. Qual é o nome do Senhor? Jesus. Se alegre em Jesus. Vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma está cheia de paz. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Então você canta o hino da vitória. Você canta para Deus, tem desejo de agradá-lo, tem desejo de se desviar do mal. A cada momento, a cada dia, o Senhor dá discernimento, como viver melhor para Ele. E nesse exercício de fé, vamos tirando toda a toxina, todo o veneno, tudo que quer nos destruir, tudo que quer nos separar de Deus. Aleluia! Olha aqui em Romanos, voltando para Romanos 5:19. Olha que interessante, irmãos. Romanos 5:19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a obediência de Jesus, os méritos dele, a graça dele, é suficiente para nós. Nós não vamos para o céu porque somos bons ou merecemos. Foi pela obediência de um. E lá em Filipenses 2:8, Paulo diz: ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E esse Jesus, que é o autor da fé, Hebreus 12:2, ele é o autor da fé, ele nos deu uma fé obediente, uma fé fiel, uma fé viva, uma fé operante. Aleluia. Tudo pelo seu sangue, tudo pela sua morte, tudo pela sua ressurreição. Aleluia. O apóstolo Pedro escreve no capítulo 2 que fomos regenerados, novamente nascidos, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aquele que tem esperança é aquele que crê no sacrifício de Jesus, e esse sacrifício tem efeito na sua vida diária, operando santificação, tudo pela ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição é a base da nossa fé. Quando Paulo escreve o capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, no versículo 14, está escrito: se Cristo não ressuscitou,
em vão a nossa pregação, e em vão a vossa fé. E no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é em vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quem permanece no pecado tem fé? Não, uma fé morta. Aquele que vive no pecado, disse João, de modo bem radical, João apóstolo diz, é filho do diabo. Mas aquele que é nascido de novo, nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E não pode viver pecando, porque a semente está nele. A semente o sustenta. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque nasceu de novo. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, medite bem nessa noite. O veneno que quer se espalhar para a morte, ele já foi combatido. Aleluia. Nós não estamos caminhando para a morte. Às vezes eu estou evangelizando a pergunta para a pessoa, vai que um folhetinho da Bíblia. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você está caminhando para a morte ou para a vida? Não entendi bem essa pergunta, eu explico. Em Provérbio está escrito, para o justo, o caminho da vida é para cima, Jesus, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Quem já leu esse provérbio? Já leu, Cláudio? Capítulo 15, 24. Estamos caminhando para cima, para o norte, para o alvo. A falta de alvo espiritual, às vezes o crente fica meio apático, sem vontade de lutar contra o pecado. Tem que ter um alvo. A falta de alvo, há um relaxamento espiritual. Paulo diz assim, esquecendo-se das coisas que ficam para trás, e prosseguindo, avançando para aqueles que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. O nosso alvo é o céu. Hoje eu comentava com a minha mãe, na parte da manhã, antes de sair, falei, mãe, por que os crentes não falam do céu? Morre o ente querido, ninguém comenta. Lá em Apocalipse está escrito, pedras preciosas, esmeralda, jacinto, topázio. Cada pedra preciosa significa alguma coisa. Jaspe quer dizer sofrimento, representando o sofrimento de Jesus. Portas de pérola, rio da vida. Por que a gente não se alimenta dessas palavras e não fazem parte do nosso cotidiano? Né? Você vai visitar um ente querido, vai visitar a pessoa no hospital, olha, confia no Senhor que você vai sair daqui correndo amanhã. Uma vez eu li num livro sobre vida, morte, eutanásia, suicídio, esses temas. E o autor dizia assim, se você é cristão e vai visitar um moribundo, não esqueça de falar da beleza do céu. Se ele for cristão, né? Não esqueça de falar que o céu é lindo, é bonito, não tem medo, não tem mal, não tem morte, não tem dor. Ali é tudo completo e tudo perfeito. Ali seremos aperfeiçoados para sempre. Na morte de Jesus, que é esse antídoto contra o veneno, ele já aperfeiçoou nós para sempre. Está em Hebreus 10, 14. Que por uma só obração, por um só ato de justiça, como diz Romanos 5, 19, que ato de justiça é esse que Jesus fez? A sua morte. Pela sua morte, um ato só de justiça, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo cada dia santificados. Hebreus 10, 14.
Então, irmãos, Jesus está do nosso lado. Ele está nos dando força para lutar. As pessoas que aceitam a Cristo, se não for bem orientada, bem discipulada, ela pensa que, bom, aceitei Jesus, agora eu não vou ter nenhum problema na vida. Vai tudo correr mil maravilhas, 100%. Não. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, fomos chamados para uma guerra. E essa guerra para agradar ao Senhor. E ninguém é coroado se não lutar legitimamente. 2 Timóteo 2,5. Ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Fiquei meditando nessa palavra, legitimamente. O crente tem que ser legítimo, verdadeiro. Ele é fraco, é falho, mas ele tem que ser verdadeiro. Tem que querer lutar. Legítimo. Paulo diz a Timóteo, ninguém é coroado se não lutar legitimamente. Anote esse texto. 2 Timóteo 2,5. Eu sou um crente legítimo. Falhei, mas não vou falhar mais. Errei naquela parte, não quero errar mais. É sempre melhorando, irmão. Sempre melhorando. É sempre pensando no antídoto que corta qualquer veneno, irmão. Jesus. O Espírito Santo que habita em nós luta por nós. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 3, o Senhor diz assim: agirei eu sempre com o homem? Não, porque ele é carne. Porque o homem tem liberdade de pensar, o livre-arbítrio, e Deus luta por nós, mas se a gente não quer, Ele está sempre lutando. Quando você pensa uma coisa que não é a vontade de Deus, o Espírito Santo muda logo a mentalidade. O que é arrependimento? Vem de uma palavra grega, metanoia, que quer dizer trocar a mentalidade carnal pela mentalidade espiritual. É uma troca. Isso se chama arrependimento. Metanoia. Mudança da mentalidade carnal para a mentalidade espiritual. Isaías escreve, no capítulo 55, 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem seus pensamentos malignos, e se converta ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. O maligno, às vezes, tenta nos derrubar pelos olhos. E você logo pensa, a concupiscência dos olhos é desse mundo, não é do Pai. Aí ele não conseguiu te derrubar pelos olhos, ele vai pela carne, pelo pensamento. Aí você lembra, não, a concupiscência da carne não é do Pai, é do mundo. Então ele vai pela vaidade da vida, orgulho da vida, soberba. Aí você é humilde, porque você é de Jesus, também venceu. Então a cada dia nós vamos vencendo. A cada dia, nós que nascemos no pecado, não precisamos temer mais esse veneno que foi cortado. Nós fomos redimidos, fomos comprados, fomos vacinados. O pecado não mais me controla, porque Jesus está no meu coração, Jesus está na minha mente, Jesus está no meu pensamento, Jesus está nas minhas emoções. Aleluia! Glória a Deus! Ou é tudo ou é nada, irmão. Um certo pastor de Atibaia, vou terminar com essa ilustração, ele estava pregando num congresso profético. Ele já faleceu há um ano e pouco. Eu gosto muito dos estudos dele. Então ele estava pregando a respeito da juventude. Puxa, ele encontrou uma jovem da mocidade, e ela falava assim: pastor,
essa igreja aqui não tem homem, eu arrumei um namorado em outra igreja aí. Tem problema? Não, tem problema. Se ele é da fé. Não. Ele não é da fé. Ele é um bom trabalhador, é honesto, é bonito, é isso, é aquilo. Aí o pastor falou assim: ué, se só falta ser crente, então não pode. Ou é trevas ou é luz. Ou é Cristo ou é Belial. Então ela deu as qualidades do moço, mas só faltava ser crente. Então não adianta, né? Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Que tem a ver o fiel com o infiel? Né? Aleluia. Eu gosto de duas palavrinhas bíblicas. A palavra nunca e a palavra ninguém. Copia aí, Ângelo. Nunca e ninguém. Depois eu explico melhor. Mas eu vou dizer aqui esses dois versículos. Nunca haja em nós um coração infiel para se afastar do Deus vivo. Nunca. Hebreus 3,12. Nunca. Lembra dessa palavra? Nunca. Quando você sentir uma fraqueza, tiver dois pensamentos, nunca posso ser infiel. Não posso ser infiel a Deus, à igreja, à família, nada. Nunca. E outra palavra é ninguém. Anotou, Ângelo? Ninguém. Ninguém seja profano, ninguém seja fornicário, como Esaú, que por um manjar vendeu o direito da primogenitura. Hebreus 12:16. Vem seguido do verso 15: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Aí depois ele fala: ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Então a palavrinha nunca e a palavra ninguém. Ninguém seja fornicário, ninguém seja infiel, ninguém seja dominado por fraqueza, alimentando fraqueza, não. Lembra-se do nosso antídoto, aquele que combateu por nós todo veneno, tirou todo veneno, encheu nosso coração do leite da palavra, nos desintoxicou, nos libertou. Apocalipse 1:5, anota aí. A fiel testemunha, aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5 chama Jesus de fiel testemunha. A fiel testemunha, aquele que nos ama e no seu sangue, tem algumas versões que diz, no seu sangue nos libertou de nossos pecados, mas tem outra versão que diz, no seu sangue nos lavou de nossos pecados. É a mesma coisa, né? Lavou, libertou. Quem está livre do pecado? Levanta a mão. Levanta, Fernando. Ué, fica assim, não estou. Aleluia. Olha a Néia, lá em cima. A Néia é a maior intercessora por Israel, viu? Puxa vida. Deus vai abençoar aquele país. Oração da irmã Néia. Amém, irmãos? O veneno do pecado foi vencido. Ele não tem mais domínio, controle na vida do crente que nunca quer ser infiel, que sempre quer agradar ao Senhor. Aleluia. Essa é a mensagem. Os irmãos anotaram Romanos 5:12, 19, né? Também li Romanos 8, 5 e 6. Não podemos nos conformar com a mentalidade da carne, que caminha para a morte. Temos que se arrepender. O que é? Trocar a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito Santo. Ah, isso que eu vou ler, isso que eu vou ver, alimenta a minha carne ou o Espírito? Misericórdia, hein? Nessa área que nós estamos vivendo, tecnológica, tudo, né? O pecado se multiplicando por causa da tecnologia, influencia muito. Então temos que ter, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco.
Amém? Vamos orar, agradecer? E vamos cantar mais um hino para tirar os dízimos e ofertas. Senhor, te agradecemos por essa meditação, tua palavra. Tua palavra é o leite racional, é mel. O mel serve para as pessoas fracas, o mel fortalece, o leite alimenta. A tua palavra é semente, é água cristalina, é água corrente, que tira a secura do coração, da alma. A tua palavra é prazer, a tua palavra é o verdadeiro prazer, a tua palavra é fonte de alegria, a tua palavra é fonte de paz. Nada sem a tua palavra, Jesus, tudo com a tua palavra, seja escrita pelos teus profetas, pelos teus apóstolos, pelo próprio Senhor. O teu Espírito Santo nos alimenta, o teu Espírito Santo nos adverte, o teu Espírito Santo é o cuidado espiritual da nossa vida. Toma nossas vidas nas tuas mãos, abençoa agora os irmãos que vão cooperar com dízimos e oferta para o bom andamento da tua casa. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém.